tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Favoritos para substituir Vitão. Primeiros anúncios do ano. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, chegando para trocar essa ideia com vocês, trazendo bastante informações do Internacional neste segundo dia do ano e já pedindo para te inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ajudar encaminhando a outros colorados. Quem puder, eu sempre peço que se torne membro do canal, porque ajuda a gente no nosso trabalho diariamente aqui e fortalece, né? Fortalece o trabalho. Dito isso, vamos falar um pouquinho de Internacional, porque temos pautas importantes surgindo e informações importantes que o Inter fez anúncios no primeiro dia do ano, aproveitou o primeiro dia do ano e fez anúncios que se referem ao nosso elenco, renovações de contrato, manutenção de atletas, e também temos que falar do substituto de Vitão. Vitão não é mais jogador do Inter, é jogador do Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, e agora o Inter precisa ir no mercado e um nome... ex-nome do Inter surge como opção. Bom, vamos começar pelo sistema defensivo, vamos começar pelos anúncios, vamos começar pelos anúncios do Internacional. O Inter anunciou ontem a renovação, a extensão de contrato, prorrogação de contrato de Aguirre, lateral direito Aguirre, que tinha o contrato vencendo em seguida, teve uma prorrogação até dezembro de 2028, então assina por mais 3 temporadas o Aguirre que chegou como opção para a lateral direita no Internacional e acabou virando titular em função da lesão do Bruno Gomes. E é um jogador que, eu falei em outro vídeo esses dias, que tu não ganha um jogo pelo Aguirre, mas tu não perde um jogo pelo Aguirre. É um jogador muito regular, muito bom na marcação, tem deficiências, tem, mas é uma boa opção para a lateral direita. Então o Inter renova o seu contrato, foi o jogador que mais jogou com a camisa do Inter em 2025, jogou 54 partidas, desculpa, 54 partidas, fez 2 gols e 4 assistências. Então tá aí os números do Aguirre, é um jogador que, minha opinião, se é que importa, eu renovaria com o Aguirre. E o Aguirre, cara, o Aguirre era um dos menores salários do Beira-Rio. O Aguirre não ganhava nem 80 mil reais, é o que se tem de informação. Então agora ganha uma valorização salarial merecida, porque vamos lá, 80 mil reais dentro do futebol para um jogador que foi titular do Inter praticamente em toda a temporada de 2025, é baixo, né? É muito baixo. Bom, outro jogador que a gente trouxe semana passada que iria ficar no Inter era Bruno Henrique, renovou até dezembro de 2026. Era uma cláusula automática, atingiu as metas previstas em contrato e com isso resultava numa renovação por cláusula automática do seu contrato e com vínculo até o final de 2026. Tem mais 136 partidas no Inter desde que chegou ao Internacional, tem 8 gols e 7 assistências. Esses são os números de Bruno Henrique no Internacional. Cara, eu não renovaria. Por mais que eu veja em Bruno Henrique um jogador de extrema qualidade, que tem futebol no pé, porém é um jogador que não tem mais a energia que tinha antigamente. É um jogador experiente, ok, mas é um jogador que não tem a mesma vitalidade. Eu acho que deixa o meio-campo lento, o Bruno Henrique e Alan Patrick juntos deixam o meio-campo lento. É um ou outro, mas renovou e pode ser útil, vamos lá. Pode ser útil ao Internacional, já que está aqui a gente tem que achar pontos positivos, a gente não pode ficar só achando pontos negativos, né? Vamos torcer que ele consiga entregar um pouco mais na temporada de 2026. Por fim, o terceiro anúncio do Inter de renovação do Alan Patrick, que renova o seu contrato até dezembro de 2027. Na realidade, esse contrato está renovado já faz algum tempo. A gente vinha falando em outros vídeos que Alan Patrick tinha a renovação já acertada desde o ano passado. Lá por setembro já estava acertada essa renovação, não tinha sido anunciado, muito mais pela campanha que o Inter vinha fazendo. Então seguraram essa renovação,
seguraram nessa renovação e liberaram ela no primeiro dia do ano de 2026. Alan Patrick fica no Inter até dezembro de 2027, seu contrato inicial. Pode sair? Pode, até pode, mas aí teria que ser proposta, negociação e tudo mais, mas o Inter renova o seu contrato, deixando ele até dezembro de 27. Nessa última temporada, disputou 51 partidas pelo Inter, marcou 21 gols e distribuiu 13 assistências. Vamos lá. O Alan Patrick foi o goleador do Inter, né? Então, foi um dos goleadores do Inter. É um jogador, sim, que é diferenciado. É o maior artilheiro da história do novo Beira-Rio. E tá aí, esperando. Qualidade ele tem de sobra. Ele é um jogador totalmente diferenciado. Mas tem que querer jogar. Eu acho que ele não pode ser o capitão do clube, do time, mas ele, o homem de referência técnica, ele pode ser. Bom, vamos ao sistema defensivo, porque saiu o Vitão e a gente precisa falar de nomes. E eu falo nomes no plural porque são dois que eu vou te falar. O Inter deve reforçar a zaga em mais de um jogador, porque tem jogadores saindo, como o Vitão, o Victor Gabriel, o Inter comprou a diferença do Sport Recife, que faltava do Sport Recife. O Sport até comunicou isso suas redes ontem. O Inter ainda tem mercado, mas tem Cleiton Sampaio e Juninho. Então o Inter deve reforçar em 2 nomes essa posição. O primeiro nome que a gente fala há alguns dias é Doria. Doria está rompendo o seu contrato com o Atlas e para assinar com o Internacional. No momento que ele conseguir sua rescisão junto ao Atlas, ele vai assinar com o Inter. Ele conversou já com vários ex-jogadores do Inter, e aí nós podemos falar de Bolívar, Damião. Ele conversou com todos esses jogadores, pegando informações do Inter e de Porto Alegre, e recebeu as melhores informações possíveis. Então ele quer vir jogar no Inter. Ele disse até em entrevista ao Alexandre Ernest que não entende como o grupo do Inter brigou para não cair, que é um grupo de muita qualidade e que, bem organizado, pode fazer um baita ano. Então Doria deve ser o primeiro reforço do sistema defensivo. Porém, ontem surgiu um nome novo, jogador criado no Inter, o Igor Gomes, tá? Que tem 24 anos. Ele está defendendo o Shabab Al-Ali, dos Emirados Árabes Unidos, e ele foi oferecido ao Cruzeiro nas últimas semanas, mas não demonstrou interesse, então o Cruzeiro inclusive nem tratou de levar essa conversa adiante. Então é um nome que surge no Internacional, foi titular absoluto no Inter e surge como uma opção para o sistema defensivo. Óbvio que é um nome que está neste momento na mesa do Internacional. O Inter analisa esse nome, vê questão salarial, questão tudo, como conseguiria a liberação dele, tá? E ele tá com futuro indefinido, tá? É um ativo que seria muito legal para o Inter de novo, já lucrou uma boa grana com o Bruno Gomes, é um ativo jovem, um jogador jovem, e pode ser importante no sistema defensivo do Inter. Nós teríamos 2 zagueiros de características bem marcantes. Então, eu gosto muito do Igor Gomes, eu acho que é um zagueiro que poderia ajudar muito o Internacional. Eu gosto do Doria, eu gosto do mercado, e a gente fala de um treinador que pode utilizar 3 zagueiros no sistema defensivo, tá? Vamos ver o que acontece com relação a isso de Igor Gomes. O Inter tá com essa pauta na mesa e vamos ver se busca mais informações e tenta fechar com esse zagueiro. Já que o outro zagueiro, que me fugiu o nome agora, que tá no futebol, fugiu o nome completo dele. Cara, o Inter descartou totalmente, então não vai ter essa negociação. Por isso que eu nem preciso te lembrar o nome, então deixa quieto esse nome. Então, neste momento, Igor Gomes e Doria são os nomes preferidos do sistema defensivo. Doria muito bem encaminhado, deve assinar nos próximos dias. Igor Gomes no início de negociação. Valeu? Tamo junto. Grande abraço. Até mais.